Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Lucro à Mesa. Podcast para você, né, Henrique? Para você que é dono de restaurante, dono de cafeteria, hamburgueria, lanchonete, bar, enfim, ou que de repente trabalha nessa área, Ou quer né? começar a trabalhar também, que está pensando em abrir um restaurante, pensando em Exatamente. abrir um bar, pensando em abrir uma cafeteria, algo na área, a gente vai dar algumas dicas importantes para vocês. Exatamente. Nosso podcast, gente, a gente vai falar sobre muitos conteúdos que vai te ajudar a alavancar nessa área, a conseguir ter lucro na sua operação ou na operação que você vai abrir, né? Ou na operação que você trabalha, enfim. Nosso objetivo é esse, é te ajudar e ajudar a profissionalizar a área, Justamente. certo? Que quando um cresce, todo mundo cresce junto. Exatamente. Toda semana a gente vai estar postando conteúdos para vocês. Então, para você que começou agora, já se inscreve no nosso canal se você não está inscrito ainda, né? Ativa as notificações, porque toda semana a gente vai publicar um conteúdo bacana que pode agregar muito valor para você. Então, toda semana a gente vai publicar entre um ou dois vídeos, né, podcasts com um tema que a gente vai escolher a fundo aqui com bastante carinho para ajudar vocês, Justamente, certo? justamente. Falar bastante coisa importante. Hoje a gente vai falar sobre Nosso tema de hoje, minha equipe não vende. que Rapaz, que é uma pedrada, hein? dificuldade grande de Isso muita aí é gente, viu? pedrada, hein? Ó, eu vou até começar falando um pouquinho. É até engraçado, porque assim como eu, você também faz isso, porque a gente sai bastante, mas, cara, todo lugar que eu vou, né? Eu gosto muito de sair pra comer. Todo lugar que eu vou, eu fico prestando atenção no Uhum. atendimento, cara. Eu presto atenção e eu vejo assim, cara, muita gente, como a galera, né? Talvez às vezes por inexperiência, por falta de treinamento, por falta de vontade, a galera perde muita oportunidade, Henrique. Perde muita Sim, oportunidade de fazer uma venda. com De certeza. fazer uma venda, né? E quando a gente tem uma equipe bacana e, claro, com o direcionamento certo, com o treinamento certo, né? Com uma gestão de pessoas legal, a gente consegue, cara, alavancar o faturamento. E o pessoal Sim. pensa que é besteira, mas faz muita diferença, bicho. Ou se faz, ou se faz. E uma coisa que muita gente também erra. O pessoal pensa que venda é dom. Gente, venda não é dom, venda é técnica Pura e treino. técnica, pura técnica, pura técnica. Tem gente que tem gente que tem dom de se comunicar melhor, mas a venda a gente aprende. Cara, exatamente. E às vezes, pra galera que tá ouvindo aí, né, o cara fala, pô, mas eu não gosto de venda. Ah, mas venda não é comigo, porque as pessoas têm uma impressão errada do que é ser um vendedor, do que é vender. Sim, que acho que vender é oferecer cartãozinho de loja de De loja de departamento. departamento, exatamente, né? Aquele vendedor chato Não, que. Cara, na verdade não, a venda não na tem verdade nada aquele disso. vendedor não sabe vender. Digo mais. Boa. A venda ela exige técnica, certo? Ah, e a gente vende o tempo inteiro, né? A gente Todo vende o mundo nosso vende. trabalho, a gente vende a nossa imagem, a gente vende o nosso serviço. Então, tudo, em todos os setores, em todas as áreas, existe a venda. Que é uma coisa que todo mundo vende? Ah, Roupa. Todo verdade. mundo vende no roupa. Quando você coloca uma roupa com um logo de alguma marca, você está vendendo aquela marca, querendo ou não, você está fazendo propaganda para eles. Isso é uma venda. E a galera acha que na área de alimentação e bebidas é diferente, né? Ah, Não, ali eu vou colocar um atendente, né? Qualquer atendente dá certo, qualquer atendente vai. Cara, não. Você precisa entender que ali a sua linha de frente é a sua equipe comercial. E o comercial é o cara que vai trazer faturamento para sua operação, para sua empresa, e a certo? área de alimentos e bebidas ela tem um diferencial que outras áreas que não tem, que é o seguinte: quando o cliente ele vai no restaurante, ele já vai para comprar. Ele não vai só para passear, ele não vai só para ver vitrine, ele não vai para isso. Ele já vai disposto a comprar. Então, Ele já está a disposto a venda já está gastar, né? feita. Ele já está Só disposto a precisa subir. gastar. Exatamente, cara. A venda Não, já está feita. perfeito, você fez uma colocação legal, porque assim, a gente vai falar um pouco sobre essa questão, né? Tem gente que às vezes fala muito sobre. Eu já vi alguns donos de restaurantes, de bar e tal, pô, sei lá, minha equipe não é engajada, minha equipe não vende, os caras não oferecem, né? Então a gente vai falar um pouco sobre algumas técnicas, sobre coisas que a gente já fez, que a gente já utilizou, que a gente sabe que dá certo, né?
Aqui não é nenhum treinamento. Não, a gente vai fazer um bate-papo mesmo nesse podcast para falar um pouquinho sobre uma equipe que vende, o que Justamente. dá certo, o que funciona, né? E como funciona. E se a gente souber, né? E se vocês souberem aproveitar o máximo disso, cara, assim, eu faço um desafio. Assista esse podcast inteiro, certo? Assista esse podcast inteiro. Aplique o que a O gente que a vai gente vai falar falar. aqui e veja se daqui um mês vai dar diferença no seu faturamento ou não. A Mas gente garante aplica. que pelo menos um pouco de crescimento vai Não, ter. mas com certeza, cara. Se aplicar direitinho, aplicar, o que a gente vai falar é só o básico. Só esse básico já vai ajudar muito. E Com certeza. já vou soltar uma Já já. solta. A sua equipe recebe? Será que o pessoal está vendendo ou está deixando de vender porque está insatisfeito com o que está recebendo, porque não está sendo reconhecido, digamos assim? Ó, vou até um pouco mais a fundo, Henrique. A gente sabe que dentro do ramo de alimentação e bebidas, né, restaurante, bar e tal, existe a taxa lá, né, a taxa de Taxa de serviço. serviço, Em muitos que lugares é não é todo lugar 10%, em que. alguns lugares 12, Sim, 13%, só que é o seguinte, duas coisas que eu vejo às vezes acontecer, tá? Que pra mim é uma burrice extrema. Uma, o dono do restaurante não repassa a comissão, não repassa a isso taxa de não é serviço. nem. Não vou dizer nem que é burrice, isso é desonestidade É mesmo. desonestidade, é mau caratismo, Apropriação talvez, indevida. chega a ser até um desespero, né? Sim, Ali, às vezes, querendo, né, uma ganância, não é nem ambição, é uma ganância que, cara, isso é um tiro no pé. Isso é um tiro no pé, sim. pode ter certeza absoluta disso. E outra coisa, eu vejo muitos estabelecimentos, principalmente donos novos ali, né? Acabou de abrir um estabelecimento, ele tem medo de cobrar os 10%, com medo que, tipo, a minha clientela não paga 10%, minha clientela não paga a taxa de serviço, então eu não cobro, porque minha clientela não vai pagar. Eles vão achar ruim, Porque eu acho vou que vai perder ser um cliente. constrangimento, vai constranger alguém de querer pagar 10%, cobrar Gente, 10%. lembrando o Eu. seguinte, ó, a taxa de serviço, ela não é obrigatória, né? Não. Então, o cliente ele não é obrigado a pagar essa taxa de serviço. Mas eu falo assim, com tranquilidade, se você oferece algo de qualidade, se Justamente. a experiência total do cara que está indo Uhum. no seu restaurante, ela for muito positiva, na comida, no atendimento, no ambiente, em tudo, você pode ter certeza que esse cara ele não vai deixar de pagar a taxa de serviço. Ela depende intimamente da percepção de valor. Se o seu Exatamente. cliente percebe valor no seu restaurante, ele vai pagar o preço do seu restaurante. Se o seu Perfeito. cliente não percebe valor no seu restaurante, pode estar metade do preço do concorrente. Ele vai preferir no concorrente. Isso é uma coisa que não tem a ver com preço, tem a ver com valor. O seu restaurante pode cobrar R$ 10 por um prato e ser caro, ou pode cobrar R$ 1.000 por um prato e ser preço justo. Isso depende muito, muito não, completamente, isso depende completamente do serviço. Percepção de valor, é o que você falou, cara. Percepção de valor. O cliente ele tem que entender o valor. O Sim, valor, tá? Não é preço. Preço é diferente de valor. Então ele tem que entender o valor uhum, daquilo que ele está consumindo, né? justamente. Porque normalmente, né, ainda mais hoje em dia a concorrência ela é muito grande, então a gente precisa ser excelente em tudo, né? E o cliente hoje em dia cada vez mais ele ele fica muito atento a essa percepção de valor, né? Na Sim, onde ele vai gastar esse dinheiro? Porque às vezes o cara sai para jantar com a esposa ou com a família, ou enfim, e, e ele quer, né? Ele não tá pagando só por aquele prato de comida, mas ele paga por toda a sim, experiência com dele ter saído certeza. de casa, né? Então ele quer ser bem recebido. Às vezes, pô, trabalhou a semana inteira, ou às vezes tá no meio da semana, ele acabou de sair do trabalho, ele só quer ir em algum lugar para distrair a cabeça. Enfim. Então, é o serviço, é um prato bacana, bem feito, né? É, é o ambiente, é a limpeza, são os banheiros, é tudo, Uhum, né? É tudo que faz total diferença. E isso influencia total,
no consumo desse cliente e se ele vai estar mais aberto ou mais fechado a consumir. E isso deixa, consequentemente, mais fácil ou mais difícil a vida do seu garçom, que é o Com seu vendedor. certeza, com certeza. E uma outra coisa que é primordial. O garçom tem que comprar a sua ideia. Então a primeira pessoa que tem que comprar o seu restaurante é o seu garçom. Se ele não comprar, pode ser o melhor vendedor do mundo. Ele não vai vender tão bem quanto uma pessoa que acredita. E outra coisa, né? Que eu vou chegar lá também. Eu sempre falei isso, cara. Sua equipe comercial, principalmente assim, ó, você tem os seus garçons ali. Você pode ter o melhor prato do mundo com o melhor chefe do mundo. O cara faz aquele prato, aquele, sei lá, aquele magre maravilhoso, enfim, o cara pode fazer um prato maravilhoso. Se se o seu garçom, o seu vendedor, ele não quiser vender aquele prato, ele não vai vender. Ah, João, mas se de repente um cara for lá e quer comprar uma, se ele não quiser, se ele quiser boicotar esse prato, ele Ele boicota. boicota. É a sua linha de frente. Então, Você por isso pode que a gente precisa saber colocar gerir a essa foto do equipe. prato na mesa, você pode colocar um banner com a foto do prato na frente do restaurante. Não vai sair. É um Se o garçom. comentário. É um comentarinho que ele faz na mesa. Justamente. Ele olha e fala, "Ó, Ah, rapaz, doutor, não é tudo isso não, hein, ou doutor? ah, não tá muito legal Poxa, hoje, ou a gente recebeu uma peça um pouco ruim, então a gente não tá servindo hoje. Acabou, você é, não fica nem sabendo. Você fica sabendo depois, e muito justamente. depois. E quando você fica sabendo, já é tarde. Já, né? Total. Então, Quando por você isso fica que sabendo, tem que já é saber tarde. gerir muito bem a sua equipe de linha de frente, a sua equipe comercial. Ah, então, as duas primeiras dicas que eu dou, tá? Primeira, cobre a taxa de serviço. Se você tem atendimento de salão, cobre a taxa de Sim. serviço sem medo. Não tenha medo do seu cliente não pagar, do seu cliente ficar bravo, se você perder cliente, você não vai perder cliente, tá? Até porque quando você cobra. Ah, e aí vem a segunda parte. Repasse o Sim. certo desses Sim. 10%. É uma maneira. Eu vou falar depois um pouquinho sobre essa questão da comissão, mas é uma maneira até de você motivar toda a equipe, tá? Equipe de salão, Justamente, equipe de bar, justamente. equipe de cozinha. É você saber trabalhar com esse dinheiro que, inclusive, não é você que paga. É o seu Que é outro cliente que ponto paga. crucial. É Outro ponto outro ponto crucial. crucial que a galera não percebe. Então, assim, as duas primeiras dicas que eu já te dou. Se você não cobra, passe a cobrar a taxa de serviço, principalmente se você tem, né? Uhum. Aliás, se você tem esse serviço de salão e repasse. Repasse, porque em cima disso você já começa, são duas coisas que você já começa a conseguir trabalhar com uma equipe mais comercial. Com certeza. Você Com consegue certeza. ter o pessoal mais nas suas mãos. E Então se cobrar, torna uma moeda de troca com até. certeza. E cobrar a taxa de serviço, ela tem dois efeitos imediatos já. O primeiro deles, você, ao mesmo tempo que você faz com que os seus funcionários recebam mais, você desonera a sua ficha de pagamento. Porque você desprende menos, digamos assim, seu salário para garçom é de R$ 2.000. Você vai pagar R$ 2.000 do caixa da empresa, mais os encargos, mais os impostos, mais toda a carga tributária que a gente tem, que não é pouca. Não. Se você passa a cobrar a taxa de serviço e você repassa essa taxa de serviço da forma correta, o seu garçom vai ganhar mais e você consegue até pagar menos para ele da empresa e complementar com a taxa de serviço. Por exemplo, você paga o piso salarial, vamos fixar R$ 1.500, que aqui é em torno Aqui em São disso, Paulo tá em torno de 1.550, 1.550, né? 1.560, Uma coisa assim. por aí. É que varia de cidade para cidade. O piso ele é municipal, aqui em Bauru é um pouco menor, São Paulo capital é maior, Ourinhos já é outro, Acho que Rio Preto é tem isso, né? maior, depende muito do sindicato. É. Então é difícil mensurar um pouco. Mas eu sei que o piso tá nisso aí. 1.500 Mas alguma vamos coisa. manter mil e Aham. quinhentos para facilitar a Boa. conta, porque eu sou de humanos, eu não sou de exatas, e eu Manda bala. agradeço. Manda bala. Então, digamos assim, você vai pagar 1.500 do caixa da empresa. Só que de repente seu garçom, se ele se empenhar, ele está recebendo 5.000 no final do mês. Isso vem da taxa de serviço. Na verdade, a taxa de serviço ela funciona como se fosse uma promoção por mérito. Ele tem o mérito de vender mais, ele ganha mais.
Com certeza. Inclusive, assim, ó, fiquem muito atentos, tá, com essa questão da taxa de serviço, porque, assim, depende muito de sindicato para sindicato, lugar para lugar, leis estaduais aí, sobre a Sim. questão do repasse dessa comissão, tá? É, tem, não existe, tem lugares que a lei ela é muito interpretativa, e tal, mas Sim. enfim, mas repasse isso de uma maneira Vulgo bacana. Brasil. Brasil é assim mesmo, né? Mas assim, ó, tá, visto essas primeiras regras, vamos lá. Eu vou falar um pouco dessa parte dos 10%, dessa comissão. Primeira coisa, primeiro ponto legal que a gente já estava falando. É uma comissão que ela é paga pelo cliente. É diferente se eu tenho uma loja de roupa, por exemplo, se eu Uhum. tenho uma loja. Qualquer coisa que ali eu contrato um vendedor e sempre que eu contrato Sim. esse cara como vendedor, eu tenho que passar uma comissão para ele. Porque a comissão é subtrativa. Ela sai do preço total do produto. Exatamente. Então, assim, eu arco além do salário mais a Uhum. comissão. Quando eu falo dessa área de alimentos e bebidas, essa comissão ela vem diretamente sendo paga pelo Pelo cliente. cliente. Ela vem como um Então você adicional não. na conta. Exatamente. Ela vem lá a taxa de serviço. Se o cliente não paga, quem recebe menos é o É o garçom. garçom. Eu não Exatamente. tenho que repassar algo que o cliente não Pagou. pagou. Então, ponto. Né? O primeiro ponto importante, você não está arcando com isso. Inclusive, a casa ela pode reter uma porcentagem. E não tem Sim. problema nenhum. Tá? A casa reter uma porcentagem para pagamento de impostos, A tal, porcentagem máxima tinha que ser 30%. 30%. Sim. Tá? Então a casa pode reter 30%, o restante ela repassa aos colaboradores e ela pode fazer uma divisão, né? Sendo sempre a maior parte para a equipe de salão, que é a sua equipe comercial, a equipe que Sim. vende. Bom, e aí que entra a magia dos 10% quando a gente sabe usar ele bem. Sim. Então, essa comissão, ela vai gerar Um estímulo. um estímulo para toda a sua equipe. Então você pode fazer uma divisão onde, ó, parte eu repasso para a equipe de salão, parte eu vou repassar para o restante dos setores, parte para o bar, parte para a cozinha, né? Eu quero fazer proporcional, ou eu quero fazer, sei lá, uma boa parte para o salão, o restante eu divido entre todo mundo. Sim. Mas é legal você repassar para todo mundo, tá? Para estimular mesmo a galera. E aí, de repente, você colocar, impor algumas regras dentro desse repasse. Que aí você consegue até melhorar a postura da sua equipe. Como assim? Justamente. João, sei lá, eu tenho muito problema com garçom que falta, ou com o Uhum. pessoal da cozinha que falta, né? Ou galera que chega atrasado, ou sei lá, o cara tá fazendo. Enfim, tem N coisas, né? Que a gente tem várias preocupações aí, que sempre acontece, várias situações. Então, o que que você pode fazer? Ó, coloca na regra, meu. Faz uma regra por escrito, todo mundo assina, né? Enfim. Então, sei lá, toda vez que o cara faltar, isso eu vi muito, a gente fez já isso muito, isso dá certo, Justamente. tá? Então, assim, faltou dia de semana, você perde 2 dias de 10%. Sei lá, faltou no final de semana, Perde a semana. você perde a semana inteira. Então, de repente, Justamente. você ia repassar aquela comissão, né? Aquela porcentagem, aquela comissão, Essa porcentagem entra entra na na divisão do divisão do restante. restante. E esse cara ele já fica. Então, quando você mexe no bolso, você Uhum. consegue manobrar aquele cara, né? Que o cara já sentiu no bolso. Fala, puta merda, eu ia receber, sei lá, R$ 300 aquela semana. Putz, fiquei sem esses R$ 300. Perdi porque eu faltei. Além de tudo, o cara vai. A falta injustificada, o cara perde o dia, o cara perde o descanso, o Perde. DSR. Então, E perde mais a comissão. e perde mais a Então, tudo isso, o cara fala, puta. O cara pensa 10 vezes antes de Uhum. faltar. O cara pensa 10 vezes porque ele sabe que vai mexer no bolso dele. Que é uma outra Entendeu? coisa que é até interessante. Ah, mas isso é malvadeza? Não. Isso é o justo. Se ele não foi, ele não trabalhou. Por que, que ele vai ganhar uma comissão de venda de um dia que ele não vendeu? Fora que, vamos pensar, ó, área de alimentação e bebida. A gente sabe que de final de semana são os dias que a gente mais trabalha, os dias que tem maior fluxo de clientes, porque as pessoas normais, elas trabalham É, de segunda a sexta, né? às vezes E, sábado às até a vezes hora do sábado até a almoço. hora do almoço e quer Ah, aproveitar o final final de de semana. semana, né? Para sair, para se divertir, enfim. Justamente.
Então as pessoas normais são aquelas que não trabalham na área de AB, tá bom? A e B. Justamente. Então, Até porque para trabalhar na área de EB não pode ser muito normal, senão não, não não, aguenta, hein? não pode. Então, essa galera aí, a gente sabe que, por exemplo, final de semana que tem muito fluxo de cliente, meu, se um cara falta, seja qualquer setor, vai sobrecarregar a equipe. Ele desfalca a equipe. E Desfalca é. total. Então, nada mais do que justo, e é legal você explicar isso para sua equipe, né? Na hora de falar das regras, não é só falar aí, ó, a regra é isso, 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 acabou, né? Não que não possa fazer isso, mas eu gosto muito dessa gestão no sentido de você argumentar e explicar. Porque o cara Justamente. entende, o cara fala, putz, verdade, né? Falou, ó, gente, então a regra é essa, tá? Você vai, cada vez que você faltar, né, faltou numa sexta, num sábado, num domingo, né? Você vai perder a comissão da semana inteira. Por Uhum. quê? Porque você vai desfalcar a equipe, porque vai sobrecarregar, porque a gente pode ter algum problema com o cliente satisfeito, porque a gente vai ter uma pessoa a menos no salão, ou uma pessoa a menos na cozinha, ou enfim. Então você mostra para a pessoa que, ó, essa é a regra do jogo, né? É justo, é que nem você falou, é justo. Justamente. Então, já é um ponto positivo de você trabalhar com a comissão. Claro, a gente tem. Lógico, nem tudo é ferro e fogo. Tem alguns casos excepcionais. Por exemplo, o garçom bateu o carro no caminho do trabalho. Teve Um caso uma grave tragédia familiar, uma doença súbita. Lógico, gente, todo caso ele tem que ser analisado. Não dá para você aplicar a mesma Perfeito. não dá para aplicar a mesma posição pro cara que, sei lá, perdeu os pais, pro cara que encheu o caneco no dia seguinte e não conseguiu acordar no horário. São casos completamente diferentes. É trabalho da gestão, da boa gestão, analisar esses casos individuais e aplicar os devidos tratamentos. Exatamente. Caso a caso, gente. Não Não, faça não ferro e fogo. queiram enlatar as regras que não funcionam dessa Não forma em funciona. restaurante. Não funciona, não funciona. Próximo ponto. A partir do momento que você tem uma comissão, né, você consegue. Aí sim você pode falar que você tem um time de vendedores. E aí Justamente. você começa a trabalhar com treinamentos em cima desse cara. De vendas, de atendimento, enfim. Então você estimula o cara a vender, porque quanto mais ele vende, mais ele ganha. Então, Justamente. assim, aí é o momento de você estimular esse cara a fazer um circuito completo na mesa, ou seja, vender uma entrada, um principal, uma sobremesa, um café, o cara vender uma água a mais. Você estimula o cara, na hora que tiver acabando o chopp, ele já levar outro chopp. Na hora que a cerveja estiver acabando, ele já tira, serve todo mundo e traz outra. Na hora que acabar a água, ele já recolhe da mesa, já traz outra, já pergunta se quer mais um suco, mais um drink, entendeu? O cara ofereceu um café, o cara oferece uma porçãozinha de pão junto com aquela entradinha. Enfim, são N variáveis, né? Isso, claro, que vai depender Com de operação certeza. para operação, mas você consegue estimular o seu garçom a fazer isso quando ele tem uma comissão, porque ele enxerga que, cara, tudo bem, é uma água, mas faz contas, faça conta com esse cara, senta com a sua equipe e faça umas contas. Gente, ó, é o Uhum. seguinte, o cafezinho aqui a gente cobra R$ 6. Se vocês venderem, sei lá, 10 cafés por dia, começa a fazer conta, vai dar Uhum. tanto, de taxa de serviço dá tanto, com os descontos, no final do mês, ó, vocês vão ganhar tanto a mais cada um. Mostra o que vem no bolso, e o cara vai olhar e fala, caramba, Não, sei que lá, de imagina 10 só. cafezinhos a mais por dia, eu vou ganhar R$ 200 a mais no final do Vamos mês? dizer assim, você tem 5 garçons, você trabalha 5 dias por semana. Cada garçom vende 10 cafés. São 50 cafés por dia. 250 cafés por semana. 1.000 cafés por mês. São R$ 6.000 de faturamento. A mais. Por vender 10 R$ 600 de cafezinhos. taxa de serviço. Justamente. Cara, São entendeu? 10 cafezinhos por dia. Não é R$ 6.000 que ele tem que vender. É 10 cafés por dia. Então, é isso. Né? Ao invés. Claro que é legal a gente sempre ter. A gente vai falar de meta, né? Que é legal a gente ter uma meta de faturamento mensal tal. Ter uma meta diária, mas tenta destrinchar ao máximo, que nem o Henrique falou. Então faz conta com o cara e fala assim, ó. Sei lá, essa meta é tanto, vai destrinchando, ó. O cara ele não precisa vender R$ 600 por dia, mas fala assim, ó, você tem que vender 10 cafés por dia, mais tanto. Entendeu? Acabou. Porque é outra Justamente. cabeça. Aí você vai destrinchar o cara e fala, porra, sei lá, não é só. Não é R$ 5.000, não, eu tenho que vender tanto.
É muito Você mais traz nos fácil. números, nesses números de produto. Ah, são só 10 cafés, mais 5 chopes. Mas acabou, cara. É muito mais fácil você motivar o seu garçom a vender produto do que a vender valor. Porque você divide e faz exatamente o que você falou. Você vai destrinchando e dividindo pelo número de garçons, Justamente. cara. Você divide por dia, por produto e Uhum. pelo número de garçons. E aí quando vê, você fala assim, pô, cada garçom só tem que vender 5 cafés. Justamente. Cada garçom só tem que vender 10 chopps por dia. O cara, ele já tem. Você tá entendendo que você tá colocando um direcionamento na cabeça daquele cara que ele já começa o dia falando, cara, eu tenho que vender 10 chopps, tem que vender 10 chopps, tem que vender 10 chopps. Então ele, pum, vendeu um, ele, pronto, agora falta 9, pum, falta 8. E aí ele começa a buscar uma gordura. Vendi os Justamente. 10? Não, agora quero mais. Então é legal, porque você já coloca na cabeça do cara. Porque às vezes você falar em valor, realmente o cara, às vezes, até ele fazer aquela conta tal, ele tá naquela correria, o cara não para às vezes pra E ver às vezes o isso. valor, você acaba sabotando um pouco o seu garçom. Porque, não, valor, então nem adianta eu tentar vender coisa barata que não vai me ajudar. E às vezes é nas coisas baratas que ele consegue o volume de venda que ele precisa. Exatamente. Então, por exemplo, E- não, eu preciso vender 600, então eu não vou perder meu tempo vendendo café, porque eu preciso vender 100 cafés. Mas de repente os 10 cafés, os 15 cafés, mais os pratos já batem eu os já- 600 e às vezes muito mais. Exatamente. E, cara, então assim, outro ponto legal da questão da comissão, né? Você trabalhar com você estimular a galera e o cara ele entende. Então, a partir do momento que ele tem uma comissão, ele entende que quanto mais ele vender, mais ele ganha. Então, você estimula ele até nas pequenas coisas. Uhum. Você estimula ele a vender um café a mais, uma água a mais, um licor a mais e assim vai. Outro ponto da comissão que eu acho legal, sempre repassar uma parte maior para a equipe de salão. Isso é fundamental. Por quê? Porque equipe de salão Isso é é fundamental. sua equipe comercial, que nem eu falei no começo. Se eles não quiserem vender, eles não vão vender, né? E eu Justamente. não tô. Isso, gente, eu quero que vocês entendam, porque às vezes tem dono de negócio que fica um pouco receoso com isso, mas sim, eu Não, quero que porque a vocês. minha equipe vai brigar, É. porque Ah, porque o meu não é cozinheiro vai achar justo. ruim que o meu garçom tá Não. ganhando mais que ele. Mas aí que tá. A gente tem que entender o seguinte: cada um tem uma função, cada um Justamente. escolheu um cargo, escolheu uma profissão, né? Então a mesma Uhum. coisa, sei lá, se eu tô numa empresa, tem dentro de dependendo da multinacional, você tem o cara lá que é vendedor, você tem o representante, você tem o supervisor, só que você tem a área de compras, só que você tem a área de almoxarifado, cara, Você tem não o pessoal no chão adianta. da fábrica fazendo Então, produto. então não adianta. Imagina o cara lá que tá na produção fala, pô, mas o vendedor ali tá ganhando comissão e eu não tô. Não, pera lá, não tem nada a ver. Então, assim, entenda que a sua equipe comercial, e a equipe comercial, ela sempre é a equipe que ela é mais estimulada e ela tem que ganhar mais, ela tem que ser mais estimulada, porque é ela Justamente. que vai em busca do número, ela vai em busca da meta, ela vai em busca do faturamento. E aí eu provo por A mais B que você fazendo isso é uma Você reação em aumenta cadeia. o Você seu faturamento. aumenta o faturamento e você aumenta a alegria dos seus Com colaboradores de todos os certeza, setores. com Por quê? certeza. Se eu tenho um negócio que é tudo igual, vai chegar um momento, pode ser que não no começo, mas chega um momento que o garçom que tá ali na frente vendendo pra caramba, ele vai olhar e falar: caramba, Eu tô me tô trabalhando para esforçando pra. sustentar os outros. Justamente. Exatamente, tô me esforçando pra vender um monte e a minha comissão é igual do cara lá de trás, que não tá aqui vendendo. E aí chega uma hora e fala: bom, quer saber? Ele Senta. senta na meta e fala, beleza, vou fazer o meu, acabou, já que é tudo igual mesmo, então beleza. Uhum. Agora, se ele sabe que ele ganha uma porcentagem um pouco a mais, se ele tá, né, tendo essa motivação, ele vai buscar vender mais, e quanto mais ele vender, ó, presta atenção, é conta básica. Quanto mais ele vender, mais todo mundo vai ganhar. Então, eu aumento o faturamento, ele vai ganhar mais? Vai. Porém, aquele restante que é dividido entre todo mundo aumenta esse bolo também e todo mundo ganha mais. Então, se eu tenho um cara na linha de frente sendo estimulado, ele vai buscar vender cada vez mais, porque ele vai querer ganhar mais dinheiro. Uhum. E ao mesmo tempo, quanto mais ele estiver vendendo, mais ele está colocando dinheiro no bolso de todo mundo. Então, é uma reação em cadeia. Por isso que compensa você ter esse tipo de estímulo e fazer com que
a galera da linha de frente, a sua equipe comercial, tem uma porcentagem um pouco maior que o restante, para realmente estimular e criar uma equipe que venda. Com certeza. Dando um exemplo prático, o senhor com certeza conhece essa história, de um professor que começou a aplicar um sistema de divisão de valores, divisão de notas, baseado na nota maior da sala. Então, o aluno que tirasse a nota máxima, essa seria a nota de todo mundo. Então, o que aconteceu? Quem se esforçava para estudar para ser o melhor, começou a parar de se esforçar. Porque ia ter o melhor, que se esforçaria eventualmente, e a nota máxima seria dele, seria de todo mundo, independente do esforço que ele fizesse. Quem não se esforçava, aí que não se esforçou mesmo. Porque ele ganhava a nota de outra pessoa, não dependia da nota dele. Então ele largou a mão, digamos assim. No final do ano, a sala inteira reprovou, porque ninguém mais se esforçava para tirar nota. E as notas mais altas eram 3, 4, porque não tinha necessidade de se esforçar. Quando você pega a sua equipe comercial, pega a comissão dela e reparte por igual para todo mundo, você perde os seus melhores vendedores. Cara, exatamente. Isso acontece total, tá? No seu restaurante. Com certeza. Então, assim, se você fizer isso, você vai ver isso acontecer. Você vai perder a sua equipe comercial. E tirar um pouco da área de restaurante para ambientar. Se você tem uma loja que trabalha com roupa, por exemplo, a sua vendedora não pode ganhar menos do que a sua costureira. Tem que ser o inverso. Porque senão você não arruma vendedor. A mesma coisa vale para o garçom. O seu garçom não pode ganhar menos do que o seu cozinheiro. Porque senão o garçom começa a sabotar a sua casa. Exatamente, gente. E aí, quando a gente fala garçom, tá? É porque, puxando um pouco para esse lado, eu vou até um pouco além. Quando a gente fala garçom, eu falo o cara que é profissional, tá? É o cara que é realmente profissional, um garçom profissional que faz um serviço profissional. Garçom, não Que atendente. é, exatamente, não tirador de pedido. Hoje em dia, o que Justamente. que acontece, tá? E é culpa principalmente, eu já solto a pedrada, cara. É culpa principalmente de vocês, donos de restaurantes, que acabam não profissionalizando a área. Em qual sentido? Pô, João, mas tá falando isso pra mim? Cara, é. No sentido seguinte, para sua cozinha, você vai procurar um cara, às vezes, que tem formação, você vai procurar um Justamente. cara, uma mulher que já tem uma experiência na cozinha e Você não vai tal, colocar qualquer um né? para cozinhar. Pro bar, você já procura alguém que já tem experiência como bartender e tal. E por que pro salão você pega qualquer pessoa? O cara que tá desesperado, o cara acabou de ficar desempregado, ele pode vir aqui fazer, trabalhar no salão. Isso aí qualquer um Justamente. faz. Cara, quando você faz isso, além de desprofissionalizar a área, você tá dando um tiro no pé. Porque é um cara que não tem experiência, e aí é um cara que não vai saber trabalhar, entendeu? Ele Justamente. não vai saber atender, não vai saber fazer serviço, enfim. Então, em todos os setores você tem que ter pessoas profissionais na área, pessoas que entendam, pessoas que já tenham experiência, profissionais nesse sentido, que saibam trabalhar, que levam como uma profissão. Justamente. Eu conheço uma galera que leva que é garçom como profissão e ganha bem Ganha e, e, muito e bem. mantém a família e cara, então é isso, a gente não pode falar, o cara é garçom. Eu vejo muito isso, principalmente dos donos de restaurantes. Justamente. Ah, no meu salão posso colocar qualquer pessoa. Não, você não pode. Você mata seu negócio. Com certeza. Ah, uma coisa que acontece bastante. A gente vai falar mais disso. A gente vai falar, aliás, sobre isso quando a gente for falar sobre técnica de contratação, falar sobre Processo seleção, seletivo. processo seletivo. Se você tem uma pessoa para trabalhar de garçom, você recebe aquele calhamaço de currículos. Tá lá no currículo. Me coloco à disposição do restaurante para qualquer área. Fuja dessa pessoa. Se Fuja dessa você é essa pessoa. pessoa que você colocou isso no seu currículo, tira esse seu Tira currículo agora, agora. porque isso demonstra desespero. Qual que é o mais comum? Ah, você vai ficar nesse emprego até se estabilizar. Quando achar coisa melhor, você vai me deixar na mão. Então fuja disso o quanto for possível. Procure pessoas que estão empenhadas, que têm um foco.
Ah, qual que é o seu foco? Meu foco é trabalhar com atendimento, meu foco é trabalhar com cozinha, meu foco é ser caixa, ser estoquista, ser trabalhar na praça de risotos, na praça de massas, na praça de carnes. Meu foco é servir mesa, meu foco é tirar chopp. Procure Eu essas quero pessoas que ser sabem o que estão gerente. fazendo. Então, de repente, o cara fala, não, eu quero começar no salão porque eu quero ser gerente, eu quero começar como Eu quero ter um plano de comin, carreira dentro da empresa. garçom, maître, o cara, entendeu? Justamente. Né? É legal isso. Porque o cara que quer um plano de carreira, o cara que quer chegar a gerente, ele vai se empenhar dentro do seu restaurante para virar gerente um dia. Então ele vai ser um ótimo cominho, um ótimo garçom, um ótimo maître, um ótimo chefe de setor, até ele virar gerente. Só Perfeito. que se ele perceber que ele não tem a possibilidade de subir de cargo, ele vai te abandonar. Exatamente. Então, assim, recapitulando a questão das vendas, já demos algumas dicas em relação às vendas, Com certeza. trabalhando com essa comissão, Uhum. né? Trabalhe com a comissão, estimule os caras. E aí, O tá, verdadeiro faz-me rir. faz-me rir. Cara, dinheiro no bolso, bicho, dinheiro no bolso. E aí, dicas extras, tá? Que eu acho que são legais. Então, na hora de você fazer, né, estimular o seu time, então, algumas coisas que eu gosto, tá? Trabalhe com indicadores com essa galera. Então, assim, faça um acompanhamento semanal dos números da sua equipe de vendas. Como assim? Então, seja profissional. Você quer fazer o cara vender? Seja profissional. Uhum. Eu acho que não tem problema nenhum em você abrir números de faturamento para sua equipe. Pelo contrário, eu acho que É você até saudável. estimula. É É até saudável. Tipo assim, saudável. cara, a meta de hoje é faturar R$ 8.000. Meta de hoje é faturar 10. Porque o cara, ele começa em busca daquilo, e aí no meio da operação você chega e fala assim, ó, gente, falta dois, vambora, vambora. E outra Ó, coisa, leva licor lá, o que não é passa um cafezinho mostrado, ali. a imaginação completa. Perfeito. Então o garçom vai ver o que? Ah, não, eu tô me matando de trabalhar Mas eu não para sei ganhar se... 300 conto, mas eu vendi tanto, a casa tá ganhando Porque às vezes tanto, às vezes nem tá ganhando isso, mas o cara imagina o que cara seja. imagina, então passa. Ó, gente, pô, a meta hoje era 10, a gente faturou 9. Então faltou um que a gente vai recuperar Seja amanhã. transparente, não precisa esconder o quanto você ganha Não, do seu garçom, mostra. desde que você pague honestamente pro seu garçom. Exatamente. Então Porque a mostra os empresa só números. esconde alguma coisa quando ela não tá certa. Então, se o seu garçom não sabe quanto ele vendeu, o bom garçom ele sabe exatamente quanto ele vendeu. Sabe, Ele sabe, faz sabe. conta, ele Faz. sabe quanto ele vendeu na mesa, ele vai bater isso na hora de receber a comissão. Ele vai Mas fazendo se a conta. empresa Pum, 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 começa a pum. esconder a comissão do garçom, esconder assim o faturamento do garçom, Ele já a sobe mantena, né? primeira coisa que o garçom vê é, opa, eles não querem que eu saiba porque eles estão roubando minha comissão. E é uma loucura, cara. É o que a gente falou, mesmo que não esteja, isso é a imaginação, cara. Com Então, certeza. assim, mostre os números, trabalhe com os números com esse cara. Chega no começo da semana, gente, vamos lá, ó. Essa semana vendemos tantos principais. Só que, ó, vamos no que mais importam, nos upsellings, né? Sim. Vamos lá nas entradas, nas sobremesas, ó. Essa semana a gente vendeu tantas entradas, um pouco menos do que semana passada. O Ó, chamado circuito completo. Entrada, prato principal, sobremesa. sobremesa e um café ao licor. Pelas categorias. Ó, vendemos menos vinhos, mas vendemos mais licores. A gente valeu, ó, os acompanhamentos. A gente está aumentando os números. Uhum. Faça isso. E aí, de preferência, depois trabalhe individual. Porque às vezes vai ter um garçom que vai estar voando. Você vai, chama o cara mesmo, já vai jogando mais, Sim, estimula esse cara. Às vezes você vai ver que o outro está dando uma diferença muito grande. Chama para conversar, tenta entender, para você ajudar na raiz do problema. justamente. Você vai chegar no cara e falar assim, ó, sei lá, essa semana o fulano vendeu 15, 20 mil, o outro vendeu 18, pô, tá legal, tão próximos, mas o outro vendeu 10. Espera aí, chama o cara que vendeu 10, entenda os números dele, mostra pra Justamente. ele, faça um feedback bem sincero, fala assim, ó, seus números são esses, você tá um pouco abaixo aí da galera, né? O segundo lugar vendeu 18, Uhum. você tá vendendo 10, tá vendendo 8 mil a menos, tá acontecendo alguma coisa. Tenta entender primeiro, aí mostra os números, ó, você vendeu menos entradas do que você estava acostumado a vender. Ó, vamos dar. Você tá com dificuldade? Porque de repente você já entende a dificuldade do cara. Ou o cara teve um Justamente. problema pessoal, ou de repente o cara fala, não, eu tô com dificuldade em vender, eu não tô conseguindo. Enfim, e aí você vai saber aonde você Tem vai casos e casos. ajudar. Tem casos e Tem casos e casos. casos.
Tem casos e Às vezes casos. o cara tá num processo de. Não sei, às vezes brigou com a esposa, tá com problema na família, tá com o pai doente, tá com a mãe doente, tá com Exatamente. um filho doente, recebeu uma carta de aluguel atrasado, tá sob ordem de despejo. Você não sabe o que tá acontecendo na vida do Justamente, cara. justamente. Ou de repente o cara fala, pô, João, não, fulano, não, eu realmente tô com uma dificuldade, eu não tô conseguindo vender, né? Cara, as mesas que eu vou não tô conseguindo vender sobremesa. Você consegue me ajudar? E aí você vai e ajuda, aí você entra com as técnicas, aí você entra com Justamente. treinamento. Outra coisa, treinamentos recorrentes para sua equipe. Dê treinamento de técnica de venda, treinamento sobre os seus produtos. Faça o seu garçom conhecer muito bem o seu cardápio, porque às vezes o cara que está vendendo menos é porque ele não conhece o cardápio. Justamente. Então, enquanto um cara leva do prato de 50 para o prato de 100, o outro fica no prato de 50 porque ele não consegue levar o prato de 100 porque ele nem conhece o cardápio. Justamente. E não só isso. É... Às vezes o cara tem todo o treinamento do mundo. Ele nunca comeu o prato que você serve. Então não tenha essa avareza de não Avaria. deixar, de não trabalhar com. Não deixar o seu. Ah, se eu der treinamento, eles vão vir só para comer. Não. Cara, Tira esse ele pensamento. precisa saber o que ele está vendendo. Exatamente. Ele precisa conhecer o produto que ele está vendendo. Exatamente. Isso acontece muito com vinho. Eu tenho uma experiência um pouquinho maior na área de vinhos. Eu digo com propriedade. Às vezes o seu garçom não vende o vinho porque ele nem sabe o gosto que tem o que ele está bebendo. Ele não sabe nem dizer. Ele pode decorar a ficha técnica. Só que se o cliente fizer uma perguntinha Que que foge um foge, né? pouco, ele já gagueja. Quando você gagueja, você mata a sua venda. Você não pode Demonstrar demonstrar insegurança. insegurança. Obrigado. Você não pode ter insegurança nenhuma. Você não pode ficar, eu acho, assim. Você não pode ter esse tipo de coisa. Você tem que ser seguro. Não, esse vinho é isso, isso e isso. Ele é assim, ele combina com tal prato. Não, e é legal essa questão da insegurança. Eu vou até. Lembrei agora, já vou puxar aqui junto. Fui hoje numa padaria, né? Que inclusive fiquei até um pouco chateado, mas fui na padaria pegar um pãozinho pra tomar um café da tarde rapidinho antes de vir pra cá pra gente poder gravar. Fui com a minha esposa e meu filho e tal. E aí, ó, olha como as pessoas perdem as oportunidades, né? Entramos. Eu ia descer rapidinho, aí você falou, vamos descer todo mundo rapidinho, né? Porque o Miguel às vezes fica no carro e tal, fica meio inquieto, então já vamos descer, eu já vejo, queria só pegar um pão. Eu queria pegar um pão diferente, eu queria pegar um pão francês, eu queria pegar um pão diferente, ou um pão de fermentação natural, ou Uma ciabatta, uma uma ciabatta, baguete, um pão de frios. eu queria, exatamente. Aí, chegamos, tem uma arinha de criança, a Letícia já foi com o Miguel pra lá, e ele já foi brincando, então assim, eu já tava despreocupado. A padaria vazia, mas é uma padaria bonita, com lugar pra sentar e tal. Primeira coisa, ninguém me abordou pra de repente, o senhor não quer sentar, né? O cardápio tá aqui e Dá tal, né? Quer uma boa comer alguma tarde, um bom coisa? dia para se sentir acolhido. Boa tarde, tudo bom? O senhor não quer sentar aqui? Ó, a gente tá com uma promoção legal. Ninguém. Tá, aí o cara tava no balcão, né? O rapazinho bonzinho até, mas cheguei nele. Só tinha pão francês lá. Eu falei, só tem o pão, só esse pão francês? Não tem nenhum outro pão diferente e tal? Ele falou, não. Eu falei, tá bom. Aí eu já fiquei meio, falei, pô, né, beleza. Eu comecei a olhar outras coisas e tal. Aí eu até já ia, se eu tivesse ali, só, entrado sozinho, eu já tinha saído. Aí a Letícia tava, eu olhei a Letícia com o Miguel brincando lá e tal. Eu falei, bom, vamos ver se Fica tem mais um mais, pouquinho fica mais, mais. vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Ninguém me ofereceu nada. Ó, a perda de oportunidade Com certeza. da equipe. E aí, depois fui e tal, não sei o que. Beleza. Aí eu olhei pro cara depois e falei, viu, mas vocês não têm ou vocês não costumam fazer nenhum outro tipo? Vocês só fazem o francês? Cara, então. Não, a gente faz o francês e a gente faz também. Deixa eu lembrar. Aí o cara já não sabia. Então a gente faz um de queijo assim, um outro assado e. Eu acho que eu não sei se já tem, tá pronto ou não, mas eu acho que é isso. Então o cara poderia ter virado pra mim e falado assim: qual que é o seu nome? João, ô João, cara, ó, no momento a gente tem o francês, Não a saiu a gente, formada a ainda, a gente gente tá com uma tava pra formada. sair uma fornada de outros países que a gente faz também, que é um com queijo, um assim. Só um minutinho que eu vou confirmar. O cara já tinha que sair na hora, olhar. Meu, 5 minutinhos já tá pronto. Ou de repente, ó, vai sair agora. Entendeu? Pro cara já. Mas enquanto isso, o senhor não quer um café? Quer um De repente, café? Não quer um o senhor já suquinho pro seu um filho? cafezinho, o senhor espera um pouquinho, daqui a pouco já tá sendo Exatamente. sai quentinho, você já leva pra casa. Isso é um vendedor. Com certeza. Com Isso é um vendedor. certeza.
E, gente, aí eu pergunto pra você, Henrique, faz diferença isso, será no faturamento final Ah, com no certeza final do faz. mês? Com certeza faz. Que é uma coisa que é muito besta, que bons garçons costumam fazer, Hum, mas o pessoal tem medo. Ô, doutor, você não quer um licorzinho pra fechar sua o refeição? jantar, fechar o almoço? Ah, não, não sei, ó. Pera aí, vou trazer um pouquinho, o senhor experimenta, se o senhor gostar, o senhor toma. Acabou. Pega um E você que é fundinho, não é dono de pegar uma restaurante, dose, e não você é que dar uma é, dose, e você que é dono mas de pega um restaurante, pouquinho. deixa o seu garçom fazer Sim, isso. lógico. Numa dessas, nossa, João do céu. Já vendi fazendo Numa isso, hein, dessas eu já bicho? vendi 2 garrafas fechadas para um cliente Já uma vez, no vendi restaurante que eu fazendo trabalhava no isso, shopping. cara. Já vendi fazendo isso. Ele não conhecia. Eu não lembro agora exatamente se era o licor 43 ou se era o limoncello. Eu sei que ele não conhecia um dos dois. Serviu uma. Não Gente, não assim. deu um quarto de dose. O 10 cara, ml, 15 ml que seja. É um e o fiozinho no fundinho do copo. cara Ele sentiu o experimentando. cheiro, gostou, tomou. Nossa, traz um pouquinho para minha mulher experimentar. Levei um pouquinho, a mulher experimentou. Ele levou uma garrafa para ela, já levou mais uma garrafa para dar de presente para não sei quem. Por causa de 20 ml de bebida, que seria uma economia burra, na minha opinião. Por Você causa de deixa de 20 ml vender. de bebida, eu vendi 2 garrafas fechadas. Aí. 2 garrafas Então, caras, diga-se de passagem. e realmente, né? O vendedor é isso, ele faz isso, tá? Uhum. Ele vai. Então, sei lá, você tem um chopp artesanal na sua casa, porque de repente, aquele negócio, né? Ah, eu tenho. Trabalho com chopp comercial, né? Das marcas que a gente já conhece e tal, então é mais fácil, se vende por si só. Sim, Agora, a não, pessoa já conhece o produto. eu trabalho com chopp artesanal de um produtor aqui perto. Cara, às vezes o cara não conhece. Ah, mas é maravilhoso, tem uma. Pode ser que tenha realmente. Sim. Mas, às vezes, o seu cliente ele não conhece. Leva um garotinho pro cara experimentar. Viu que o cara teve interesse no chopp? Fala sobre o chopp. Só um minutinho. Experimenta esse aqui. O senhor gosta de Pilsen, o senhor gosta de IPA, o senhor. Aí que Entende? tá outra coisa também. Às vezes o cara só toma Pilsen. Ou só toma Lager, só toma Heineken. Vamos, Aí você vai vamos lá. dizer. Você vai lá, ô doutor, peraí, eu tenho essa aqui que é feita aqui na região, é uma cerveja artesanal. Ela é um pouquinho mais forte. Vou trazer. Ó, tem 3 estilos aqui. Eu tenho. O senhor está acostumado a tomar Lager, o senhor está acostumado a tomar Pilsen? Eu tenho uma APA, eu tenho uma Red Ale e eu tenho uma Porter. Eu vou trazer um pouquinho de cada para ver se o senhor gosta. Acabou, Pronto. cara. Você vende. Você A cerveja vende. artesanal ela já é bastante difundida até, então a gente já tem um público Sim, que conhece. Mas isso há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, ninguém sabia o que era uma IPA, ninguém sabia o que era uma Pale uma APA, Ale, é. ninguém sabia o que era uma cerveja diferente. Exatamente, cara. E é muito doido, porque isso é vender. Sim, Isso é vender. Você vai trazendo. E outra coisa, você tá? deixa de vender o produto, você começa a vender a experiência. E outra coisa, boa. Você vai vender experiência pra pessoa. E, olha, se tiver um garçom assistindo esse vídeo agora, por favor, presta bastante atenção. Se tiver um dono de restaurante agora, passe isso pro seu garçom. Faça perguntas pro seu cliente. Como assim, João? Cara, cansei de ver a seguinte situação. Cansei. O cliente senta na mesa, pergunta clássica: o que é o carro-chefe de vocês? Ou, de repente, o cara fala assim: o que você me indica? Aí, o garçom vai lá e fala assim: olha, eu te indico esse peixe assim, assim, assado. Ou eu te indico esse drink assim, assim, assado. Que ele vai no mais caro, Calma! sempre. Mas calma! Pergunta, meu amigo. Às vezes Pergunta o o que o cara tá cara acostumado a tomar um gosta. Negroni, você vai levar lá um drink mais doce, o cara não vai gostar. Você Justamente. acaba com a experiência do cara. Pergunta. Claro, posso fazer uma indicação pra você. Como que é seu nome? Fulano. Seguinte, o senhor gosta de um drink mais encorpado, um drink mais cítrico, você quer alguma coisa mais doce? A gente tem aqui nossa carta de coquetéis, a gente tem a parte dos autorais, a gente tem os clássicos. Ah, eu gosto muito. Eu gosto de um negócio mais encorpado, mas eu gosto muito de uísque. Porque às vezes o cara já. Ele não fala do jeito que ele quer, mas ele fala Exatamente. o destilado que ele gosta. Pô, você já vai pra um whisky sour, você já vai pra um penicillin. Mas é isso, faça E aí você perguntas. evita uma outra coisa que também acaba com uma venda, que é a negativa inicial. Se a sua primeira resposta tem um não, ela já age como um certo bloqueio na venda. Então, se você
O cara pergunta qual que é a especialidade da casa. Ô, doutor, a nossa especialidade é é o bacalhau. Ah, mas eu não gosto de peixe. Ele já te quebra. Porque Exato. você não consegue dizer, ah, não, mas a gente também tem especialidade em tal coisa. Não, não adianta. Tenta sempre perguntar, vai com Já perguntas. vai O cara, direcionado no que o cara quer. o senhor veio predisposto a comer o que hoje? Um peixe, né, fruto do mar. Claro, tem casas que são especializadas em alguma Sim, coisa, é existem. óbvio, né? Ó, o cara é especializado em Mas aí já frutas tem do mar, já aí tem o público cativo. mas exatamente, aí óbvio que você não vai, né? Mas Você assim, não se é vai uma numa casa que você. churrascaria para comer sushi. Mas agora, você trabalha com várias coisas no seu cardápio, então de repente você tem massas, mas você tem carnes, mas você tem aves. Pergunta, o senhor veio predisposto a comer o quê? Uma massa, um risoto, uma carne vermelha? Rapaz, eu acho que eu vim querendo comer uma massa. Ponto. O cara já te deu a resposta, já sabe onde você vai direcionar. E Justamente. aí, você tá entendendo que você tá fazendo um funil. Isso aqui é um funil de vendas. Justamente. Você tá afunilando pra É um você funil ao ir. vivo. Exatamente. E aí você vai o quê? Você vai certeiro. Porque dificilmente você vai errar. Você já sabe o que o cara quer, o que o cara Justamente. gosta, o jeito que ele quer. Então, aí você faz a indicação, na verdade o cara não percebeu que ele escolheu o prato, praticamente. Você, claro, você deu aquela driblada, aí dentro daquilo você Uhum. vai jogar às vezes um que tem um valor agregado melhor, ou algo que você consegue complementar com alguma coisa. Né? O garçom, um bom garçom, ele sempre faz isso. Sim, claro. Mas, claro, sempre prezando pela experiência do cliente. Então, eu não vendo mais caro só por ser mais caro. Eu primeiro entendo o que ele quer, e aí dentro daquilo que ele quer, eu sei o que vai, né, trazer uma experiência Uhum. bacana para ele, e aí, obviamente, aí depois eu vou no valor. Porque aí o cliente ele percebe que ele está sendo empurrado. Ele Aí, percebe que o garçom está empurrando coisa nele. Ele não está vendendo, ele tá simplesmente empurrando. Então é o drink mais caro, é a bebida mais cara, é o prato mais caro. Opa, tem um padrão aí. exatamente. Aí ele para de confiar no seu garçom e ele começa a duvidar da sua venda, do seu restaurante. Agora, quando você faz perguntas, já é diferente. Porque o Justamente. cara tá querendo entender o que eu gosto para ele, Ou então para tem que a experiência seja legal. aquela pergunta que às vezes a gente se depara com ela, não é tão comum, mas ela Às às vezes vezes bastante. acontece. Me surpreenda. Rapaz, às vezes acontece. Essa Mas é é uma pergunta legal, difícil. É né? legal porque demonstra que o cliente confia em você. Sabe que tinha um cliente, né, que eu atendia. Uma vez ele foi no restaurante que eu trabalhava e eu era maître lá e ele chegou uma vez, tal, eu atendi ele e a esposa. Eu sempre me apresentava, né, conversava. Uma das coisas que é legal, você ter uma saudação, então você se colocar à disposição do cliente. Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Já conhecem a casa? Ah, não conheço. Meu, vocês vão ter uma experiência gastronômica muito legal. Eu sou o João, eu que vou atender vocês essa noite. Vamos lá, ó, aqui tá nosso cardápio, tal, tal, tal. E aí você apresenta, faz uma apresentação da casa. Gente, posso já trazer uma água para vocês? Posso já trazer um couvert? Você vê que a pergunta é: vocês querem alguma coisa? Não, a pergunta é: posso trazer? Enquanto Exatamente. vocês dão uma olhada no cardápio? Ponto. Aí o cara, eu lembro que ele. João, o que que você me indica? Ah, mas o que que você. Né? Fui perguntando, perguntando, perguntando. Pum, indiquei um prato pro cara. Prato com custo, um valor bacana, valor agregado legal. Bom, chegou, o cara ficou maravilhado. Gostou e me chamou e elogiou que tava maravilhoso, que a indicação foi ótima, pá, pá, pá. Foi embora. Dali 2 semanas, volta, ele e a esposa com mais um casal. Sentaram numa outra praça, eu tava bem na loucura. O garçom que tava atendendo, ele chamou e falou assim: eu quero que você chame o João aqui pra mim. Eu fui lá. João, lembra de mim? Tudo bom? Tal, tal, tal. João, é o seguinte. Trouxe um casal pra jantar aqui. E olha como. E isso acontece muito. João, trouxe um casal pra jantar aqui. E você fez uma indicação da outra vez pra gente, foi maravilhosa. Tá? Eu falei que você é o cara das indicações. Então você que vai indicar o que a gente vai comer hoje. Aí você já começa a brincar. Fala, nossa, gente, agora a responsabilidade é grande, hein? E aí você, claro, você quebra o gelo, brinca. Fui lá, me apresentei pro outro casal. O senhor veio mais predisposto? Ah, eu gosto muito de peixe e tal. Pô, então já. Isso aqui é legal. Ah, eu gosto. No final, é aí que eu fazia. Bom, beleza, vendi, fiz a venda, e aí você vai agregando, né? Gente, enquanto o prato de vocês, né, talvez demore uns 30, 40 minutinhos, vocês não querem que eu traga uma entradinha pra vocês, enquanto não chega os pratos, tal, tal, tal. Ah, beleza. Ó, você já vai Com vendendo. certeza. Posso trazer aqui uma água, vocês querem um drink assim, assim, assado, tal, 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 tal. Bom, acabaram de comer, eu já fui na mesa. Gente, dá licença, agora eu preciso tirar um feedback. O que vocês acharam da minha indicação? Gostaram? Então, você cativa o cliente,
Você trata ele bem, você mostra uma certa preocupação e é genuína, tá? Não é porque eu sou um ator, não, é Não, não, não. genuíno. Preocupação E mesmo. aí o cara, pô, tava maravilhoso, nossa, foi muito bom, muito obrigado, não sei o que. E aí nisso você já embala. Gente, vamos lá. Então, agora eu vou fazer uma outra indicação pra vocês. Já ia com cardápio. Ó, nossas sobremesas e tal. Tem uma que, na minha opinião, é maravilhosa. Essa. Posso já trazer uma pra vocês? Ah, eu quero. Ah, hoje eu não quero uma sobremesa, não, eu já comi bem. Então posso fazer uma outra indicação? Ó, já que você não vai comer sobremesa, pessoal, pra acompanhar o pessoal, tem um licorzinho digestivo que a gente faz na casa, assim, assim. Você tá entendendo que você vai driblando e você vai trazendo Com certeza. mais itens pra Você mesa do melhora a cara. experiência do seu garçom, você entrar do seu garçom, do Do seu seu cliente. cliente. O garçom melhora a experiência do seu cliente. Ele traz uma melhor, um aproveitamento melhor do seu restaurante, do seu cliente. Ele sai mais satisfeito e ele ganha mais. Ele volta disposto a gastar mais. Uma coisa importantíssima também, que só me ocorreu agora. Pergunte o nome do seu cliente e lembre do nome do seu cliente. Cara, isso aí faz A diferença, hein? pessoalidade é muito importante porque você Isso cria aí, um vínculo isso aí que eu muito aprendi, grande. inclusive, num livro maravilhoso que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Sim, tá Pessoas. aqui em É cima, inclusive. sensacional, cara. Um livro É um livro maravilhoso. bacana pra você saber lidar com pessoas, é maravilhoso. Então, assim, pra gente não se alongar, que eu acho que a gente já se alongou bastante, já é porque a gente vai falando, né? Tem muito Vai lembrando de conteúdo, coisa, tem muita história. muita história, muita história. Gente, então, dica rápida, tá? Para vocês já começarem a executar. Tá? Se você não executa a primeira parte, que é a questão da comissão, já muda isso. Converse com a sua equipe, tá? Traga algumas regras para esses 10%. Então, Sim. se o cara faltar, se o cara chegar atrasado, se a cozinha começar a desperdiçar muita comida, começar a faltar muita coisa, vai descontar dos 10%. Não sei, começa a fazer alguma coisa assim. Ah, eu tô tendo muito problema com quebra. Ah, então desconta dos 10%. Então, use isso a seu favor Uhum. para estimular a sua equipe e para também É, segurar esse cara. cuidado com esses descontos, na verdade. Identifique de onde vem esse desconto. Sim, com Ah, eu tô certeza. tendo muita quebra, é culpa dos garçons. Às vezes, quem tá quebrando louça é o freelance que você contrata para lavar a louça porque você não tem funcionário específico para esse setor. Então, identifique de onde vêm essas Perfeito. quebras, identifique de onde vêm esses Perfeito. problemas. Isso é importantíssimo. Porque senão você acaba punindo alguém injustamente e essa pessoa fica com raiva por conta dessa punição. Outra E você coisa acaba também que é desestimulando, uma né? armadilha, que acaba desestimulando mais ainda. Cuidado com os brindes, gente. Cuidado com os presentinhos. Ah, eu vi que você se esforçou muito. Eu vou te Então, dar um então um bombom, eu chiclete. vou te dar um chocolate, eu vou te dar Às vezes é um. mais válido economizar um pouco e dar um negócio legal, melhor, né? Nem isso, Depois a gente. gente vai falar um pouco sobre Soa isso. quase como um desrespeito, na verdade. Se você tiver um bom vendedor, ele vai entender isso como um desrespeito. Então, peraí, eu me esforcei mais do que todo mundo, eu suei a camisa para vender 10, 15 mil reais O hoje cara me dá um e eu bombom. ganhei um bombonzinho Não, com de 5 certeza. reais. E depois, É inclusive, a gente vai fazer complicado. um episódio falando só sobre a questão de metas e estímulos que dá pra você fazer coisas. Sim, João, precisa ser justamente. sempre em dinheiro? Não. Não, Mas você tem que trazer, então, se não for dinheiro, uma experiência pro seu colaborador. dá um prato Depois principal a para gente vai ele, falar sobre isso. Depois tem várias né? ideias. Prato, tem. Enfim. Ah, comece a trabalhar com seus 10%. Comece a estimular a sua equipe. Uhum. Mostre os números pra eles. Tenha conversas semanais, tá? Isso já são, ó, passo a passo. Tá anotando? Anota isso, é um passo a Passo a passo passo do. para você já começar amanhã, É um tá? mapa das vendas, vamos dizer assim. Exatamente, já para você estimular esse cara. E aí você já estimula um treinamento aí toda semana, seja de cardápio, seja de atendimento, seja de vendas para esse cara, tá? E outra coisa, bônus, tá? Dica de ouro. Identifica, depois eu posso falar, a gente pode falar mais sobre isso, colocar outros vídeos, né, para não ficar muito longo aqui. Identifique no seu cardápio os pratos, os produtos que você pode complementar, de repente com um adicional de alguma coisa, um adicional de pão, um adicional de não sei o quê, Justamente. para você treinar a sua equipe a fazer isso, a vender mais. Então, são algumas dicas que você já pode começar amanhã,
tá? E a questão dos números, gente, é muito legal, tá? Mostre isso pra galera, trabalhe em cima dos indicadores, porque isso vai facilitar. E aquilo que o Henrique falou, destrincha e tenta trazer a meta em produto. Produto. Diariamente por garçom. Você vai ver que aquela meta de 80 cafés no mês vai virar 3 cafés por garçom por dia. Acabou. O cara sabe que tem que Justamente. vender 3 cafés naquele dia. Então fica muito mais fácil. E você tira da pessoa aquela martelação constante. Não, eu preciso vender tantos mil. Eu preciso vender tantos mil. Eu preciso vender tantos mil. Exatamente. O cara tá tão preocupado com o valor que ele esquece de olhar o produto. Ele não Exatamente. tem que estar preocupado com o valor, ele tem que estar preocupado com o prato que ele vai vender, ele tem que estar preocupado com o produto que ele está vendendo. Então, se você coloca o foco dele no quanto custa, ele para de vender o quanto vale. Perfeito. Gente, eu acho que é isso. Tem alguma consideração a mais, Henrique, para fazer? Acredito que venda a gente já cobriu uma Eu parte acho que legal. sim, deu para passar bastante Se a coisa gente aí, for falar claro. tudo, a gente fica até amanhã e Eu não falaria, termina. Nish, eu acho que a gente conversaria Fácil. até amanhã fácil, mas para não ficar muito longo, que eu acho que já ficou um pouquinho longo aí pra galera. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Curta esse vídeo se você gostou. Comente, tá? Se de repente teve uma coisa que faltou, uma coisa que você não entendeu, uma coisa que você gostou. Se tem Justamente. algum tema ou algo em específico que você queira que a gente fale, comenta aqui pra gente, por favor. Isso vai ajudar muito a gente e cada um que se inscreve, cada um que ativa o sininho, cada um que curte, isso ajuda a gente a levar o nosso conteúdo para Com mais certeza. pessoas Com e certeza. ajudar mais pessoas. A gente quer profissionalizar essa área, tá? Pega essas dicas, passa para sua equipe de salão. Cara, Passa faça isso. passa para sua equipe. Não assista por assistir, Não né? assista pra Coloque em e não prática. segura só para você. Coloque em Esse é o prática. tipo de coisa que quanto mais você compartilha, mais resultado vem. E é melhor para todo mundo, cara. É melhor pro seu restaurante, Justamente. é melhor pra sua equipe, é melhor pro seu cliente, é melhor para todo mundo. Não tenha medo de treinar a sua equipe, porque ela vai te abandonar, ou porque você vai ensinar eles a trabalharem e depois eles vão. Você vai ensinar ele a trabalhar para ele trabalhar em outro lugar. Tira isso da sua cabeça, porque senão Um você só vai pensamento ter gente pequeno. que não sabe trabalhar. E isso é destrutivo para o seu negócio. Trabalhe, qualifique as pessoas que trabalham com você. Você só tem a ganhar com isso. Exatamente. Galera, muito obrigado. Tamo junto. Eu espero que você tenha muito resultado, que você aplique o que a gente falou. E depois que você aplicar, volta aqui nesse vídeo e comenta também pra gente Comenta quais se- foram os resultados. Quanto Certo? que subiu? Então é isso. Henrique, muito Ficamos por aqui obrigado por hoje. por mais esse episódio, episódio 2. E espero vocês nos próximos, gente. Valeu! Até breve, pessoal. Obrigado.